Disse de algumas obras estupendas de arquitetura que, embora você as veja todos os dias, você fica impressionado com espanto e admiração toda vez que as contempla, e que, embora você viva perto delas e tenha seus olhos perpetuamente fixos nelas, ainda assim sua admiração por elas não diminuiria de forma alguma, pois elas são tão incomparáveis em simetria, tais padrões de arte, tais exibições maravilhosas da habilidade do homem. Não sei se isso é verdade, acredito que as melhores e mais grandiosas realizações dos mortais perdem sua glória quando são examinadas muito de perto, e que a frequência com que as vemos diminui muito nossa admiração maravilhada. Mas isso eu sei que é verdade a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode vê-lo todos os dias, mas quanto mais frequentemente o vir, mais você se maravilhará com ele e o chamará de maravilhoso. Você pode até ter comunhão com ele a cada hora, mas a frequência de suas conversas e a constância de suas relações sexuais estarão tão longe de diminuir sua admiração, seu amor, seu respeito e sua adoração devota por ele que, quanto mais você o conhece, mais sua admiração e espanto por ele aumentarão. Agora, quem poderia esperar saber tanto sobre Cristo quanto a própria Igreja de Cristo? No entanto, na abertura deste capítulo, você descobre que até ela explode com exclamações como esta: quem é este que vem de Edom, com vestes tingidas de Bosra? Este que é glorioso em seu traje, viajando na grandeza de sua força? Ela o tinha visto muitas vezes antes, ela o tinha visto muitas vezes sob esse aspecto, sem dúvida ela o tinha visto como o conquistador de heróis poderosos, mestre sobre príncipes e o senhor dos reis da terra, mas em uma nova visão dele, ela ficou tão completamente surpresa que não pôde deixar de gritar: quem é este que vem de Edom, com vestes tingidas de Bosra? Vivam perto de Jesus, irmãos, vivam com Jesus, vivam em Jesus, e vocês o encontrarão como um tema de tão excelente e tão infinita contemplação que, em vez de ficarem cansados e fatigados com o assunto de sua meditação, vocês acharão mais fácil começar de novo do que era começar do começo, mais interessante e mais agradável considerá-lo no 50º ano de seu conhecimento dele do que era na primeira hora em que o conheceram. Pensem muito nele, e vocês terão pouca causa para pensar levianamente nele, meditem constantemente nele, e vocês admirarão e se maravilharão mais com sua bondade. Temos aqui nosso Salvador respondendo às perguntas de sua igreja, que ela, maravilhada, lhe fizera: quem é este que vem de Edom, com vestes tintas de Bosra? Este que é glorioso em suas vestes, viajando na grandeza de sua força? Eu que falo em justiça, ele diz, poderoso para salvar. E quando novamente ela lhe pergunta: por que estás vermelho em tuas vestes, e tuas vestes como as daquele que pisa a gordura do vinho? Ele responde: eu pisei sozinho no lagar, e do povo ninguém estava comigo. Muito brevemente, como o Espírito nos ajudará, notamos, primeiro, a interessante figura empregada, segundo, o fato glorioso declarado, terceiro, o conquistador solitário descrito, e então, quarto, ofereceremos algumas considerações doces e salutares sugeridas, para que possamos ser revigorados por nossas meditações. Que nossas almas fiquem calmas e quietas enquanto contemplamos o espetáculo terrivelmente solene e sublimemente grandioso do conquistador dos homens e do conquistador do inferno pisando o lagar sozinho. E, primeiro, então, aqui está uma figura interessante empregada: eu pisei no lagar. Você deve entender as circunstâncias às quais essas palavras se relacionam. Este é Jesus falando após sua conquista sobre seus inimigos, não Jesus antes da batalha, mas Jesus depois dela, não Jesus afivelando os arreios, não Jesus se tornando o bebê de Belém, mas Jesus depois que a batalha é travada, e a vitória é conquistada. Havia certos inimigos que se opunham à salvação do povo de Deus, havia inúmeros inimigos que estavam no caminho da libertação de seus escolhidos, mas Cristo se comprometeu a conquistá-los, e agora, em seu retorno, ele não apenas declara que os venceu, mas usa uma figura expressiva para expor alguns dos fatos naquele feito maravilhoso de conquista: eu pisei no lagar. Primeiro, isso denota o supremo desprezo com que o poderoso conquistador considerou os inimigos que ele havia superado. É como se ele tivesse dito: eu superei os muitos inimigos do meu povo, e eu comparo minha vitória sobre eles a nada além de pisar no lagar. Os anjos cantam meu louvor, as hostes dos redimidos no céu aumentam o coro sublime enquanto, em acordes exultantes, eles declaram como eu quebrei a cabeça do dragão e derrubei a força do opressor, eles contam como reis poderosos foram mortos em minha ira, e gigantes em meu desprazer ardente,
mas quanto a mim, eu falo pouco sobre isso, eu apenas declaro que pisei no lagar, e contei meus inimigos tão fáceis de conquistar como se eles fossem uvas sob meus pés. Os crimes do meu povo podem ter sido tremendos, e seus inimigos poderosos, mas subindo, com vestes tingidas de bosra eu esmaguei seus inimigos e meus inimigos tão facilmente quanto um pisador de uvas os pisa, eu os pisei como em um lagar. Ó pecador ímpio, talvez você pense que Deus terá grande trabalho para destruí-lo com uma destruição total, mas não vai. Pode ser que você pense que Deus precisará exercer muito poder para enviar seu espírito culpado para as masmorras repugnantes do inferno, mas, isso não exigirá poder algum dele. Se você continuar a ser seu inimigo, ele o pisará sob seus pés tão facilmente quanto você pisaria uvas sob os seus. O que são as bagas da videira sob os pés do lagar? E o que serão sua alma e seu corpo, quando os pés de Jesus pisarem sobre eles? Em vão suas costelas de aço, em vão seus tendões de bronze, em vão seus ossos de diamante, se é que você os tinha. Se teu espírito estivesse vestido com escamas como o do Leviatã, ainda assim, sob os pés de Jesus, tu seres como uvas maduras, cujo sangue flui livremente. Ai! Terrível será o significado dessa figura quando Cristo disser dos pecadores: no último dia, eu os pisei como quem pisa uvas espreme seu suco, pisei o lagar. Mas, observe, há na figura uma sugestão de trabalho e labuta, pois o fruto da videira não é machucado sem trabalho duro. Assim, o poderoso conquistador, embora, em desprezo, diga que seus inimigos eram nada além das uvas da vindima para seu poder, ainda assim, falando como um homem como nós, ele tinha algo a fazer para superar seus inimigos quando lutou com eles no jardim. Às vezes, o lagar está cansado com seu trabalho, embora ele segure a correia que é colocada acima dele, e sacudindo, dançando, rindo e cantando o dia todo, ele espreme o suco das uvas, mas muitas vezes ele enxuga o suor de sua testa e está cansado com seu trabalho. Assim, nosso bendito Senhor, embora pudesse ter esmagado os inimigos de sua igreja, como mariposas sob seu dedo, tinha o suficiente para fazer para superá-los no jardim. Não foi pouca pressão do pé que foi necessária, quando ele machucou a cabeça do velho dragão no Getsêmani. Então ele suportou tudo que Deus encarnado poderia suportar, com força suficiente, mas nenhuma de sobra. Minha alma, medita tu sobre este glorioso lagar. Aqueles pecados que te teriam esmagado em pedaços, ele teve que pisar sob seus pés. Como deve ter machucado seu calcanhar pisar sobre aqueles pecados? Ó quão poderosamente ele deve ter pisado sobre aqueles teus crimes, quebrando espinhos em menos que nada. Como isso forçou, não um suor como o nosso, mas gotas de sangue, quando ele podia dizer, eu pisei no lagar. No entanto, por mais trabalhoso que fosse, custando-lhe lágrimas e gemidos, ele podia dizer, eu fiz isso, a grande obra está totalmente realizada, está terminada, eu pisei no lagar sozinho. Além disso, na figura empregada, há uma alusão à mancha das vestes. Vemos que é assim no versículo antes do texto: por que estás vermelho em tuas vestes, e tuas vestes como as daquele que pisa na gordura do vinho? As vestes do lagar seriam naturalmente borrifadas com o suco, jorrando de debaixo de seus pés. Ah, minha alma, fique aqui e contemple solenemente teu Salvador, borrifado com seu próprio sangue. Olhe para ele, com apenas 8 dias de idade, já derramando sangue por ti. E vá para o momento em que ele começou a derramar seu sangue novamente no jardim do Getsêmani. Observe como, em uma túnica sangrenta, ele está envolvido, não como os reis da terra, em vestes de púrpura tingida de tiro, mas como o rei da miséria, vestido com uma túnica carmesim de sangue. Vá, e observe o sangue enquanto ele flui de sua têmpora, quando a coroa de espinhos dilacera sua testa. Chore, quando a maldita flagelação do cruel romano estiver arrancando tira após tira de sua carne trêmula. Persiga-o em sua cansada via dolorosa, enquanto ele pisa nas ruas de Jerusalém. Pare e veja como cada pedra em que ele pisa está manchada com seu precioso sangue. Então observe como suas mãos começam a jorrar rios de sangue, enquanto o ferro bruto as rasga. Veja-o agora crucificado, pendurado na cruz, mergulhado nas profundezas mais baixas da miséria. Veja de sua cabeça, suas mãos, seus pés, tristeza e amor fluem misturados para baixo.
Alguma vez amor e tristeza se encontraram, ou espinhos compuseram uma coroa tão rica? Seu carmesim moribundo, como um manto, se espalha sobre seu corpo na árvore. Ó Jesus, do alto da tua cabeça até a sola do teu pé foste salpicado de sangue. Teu homem interior estava manchado de sangue, e teu homem exterior também. Tu estavas todo coberto de sangue, tu glorioso pressionador dos nossos pecados sob teu pé. Não perguntaremos novamente, quem é este que vem de Edom, com vestes tingidas de Bosra? Este que é glorioso em seu traje, viajando na grandeza de sua força? Sabemos porque tuas vestes são vermelhas, tu pisaste o lagar da ira de Deus. Assim explicamos brevemente, da melhor forma que pudemos, a interessante figura empregada por Nosso Senhor. Segunda, e agora chegamos a considerar o fato glorioso declarado: eu pisei no lagar. Cristão, eu quero um momento para você. Venha comigo, meu irmão, não para o céu, nem para o inferno, mas para o grande lagar que o Salvador pisou. Você entende a forma dos lagares orientais, como eles foram construídos, para que uma grande quantidade de uvas pudesse ser colocada neles, para serem pisadas pelo pé do lagar. Venha aqui, então, e olhe por cima da borda deste grande lagar, no qual seu Salvador estava e pisoteou em seu favor, olhe para baixo em suas profundezas. A primeira coisa que você verá naquele lagar são seus pecados. Olhe atentamente para baixo. No meio do lagar estão os crimes de sua juventude, como uvas verdes ali em cachos grossos. Ali estão os pecados de sua masculinidade, escuros com o suco negro de Gomorra. Você os vê, como as uvas da videira de Sodoma. E não vê os cachos cheios, como a videira de Sibma. Olha lá, e vê os frutos da tua meia-idade, e lá os pecados da tua velhice também. Eles são todos colocados no poderoso lagar. Vem, então, tu, chefe dos pecadores, ali jazem os teus pecados, e ali jazem os meus, todos misturados em um poderoso monte. Mas espera, o lagar entra, e põe o pé sobre eles. Ó! Contempla como ele os pressiona, tu o vês no Getsêmani, pisoteando os teus pecados em pedaços. Vem, e olha novamente. Ali jazem as peres quebradas, de toda a tua culpa, mas não há culpa ali, e não há crimes ali agora. Eles se foram, se foram, se foram. Ele diz, eu pisei no lagar. Olha para trás para aqueles pecados, e chora, pois eles ainda são teus pecados, mas, ao mesmo tempo, não chores com amarga e desesperadora angústia, como se fosses punido por eles, pois todo o suco negro, o veneno da tua culpa, foi espremido para fora e fugiu. Cristo pegou em seu cálice de fel e o drenou até as últimas gotas. Eu te mando olhar lá embaixo, pois se tiveres olhos de fé, verás todos os teus pecados destruídos. Tenta e olha, não deixes o diabo colocar as mãos diante dos teus olhos, mas olha tu, e se algum crime obscuro, não confessado ao homem, ainda te irrita, olha, está lá. E se alguma injúria cruel ao teu próximo, ou algum crime terrível ao teu Criador, ainda te assombra, olha tu, lá está, é pisoteado tanto quanto o outro. Pequenos pecados e grandes pecados, também, todos são pisoteados em pedaços, nem tu poderias encontrar um deles, mesmo com busca diligente. Eu procurei para encontrar meus pecados nunca puderam ser encontrados. Eles estão lá, crente, pisoteados em menos que nada. Eles se foram, todos se foram. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha ali, acusador, para o lagar. Olha ali, consciência, para a gordura do vinho. Olha ali, Satanás. Vês os pedaços machucados dos meus pecados anteriores? Todos eles se foram, meus pecados deixaram de existir. A minha injustiça está coberta, da condenação estou livre. Mas venha, crente, e verás, em seguida, algo no lagar de Cristo que, talvez, não esperavas ver. Lá está Satanás deitado, com a cabeça machucada. Quantas vezes ele vem afligir você agora? Quão terrivelmente ele às vezes ruge em seus ouvidos, e diz que o inferno deve ser sua porção. Como ele procura mantê-lo longe do sangue do seu Salvador.
Quantas vezes ele se esforçou para privá-lo da paz, embora Deus o ame? Eu te imploro, diga a Satanás esta noite para vir com você ao vinho gordo do Getsêmani, e quando ele olhar lá dentro, ele se verá. Sim, pegue Satanás, e coloque-o no vinho gordo, e Cristo machucará sua cabeça novamente por você. Mas lá está ele, cristão. Não tema que ele possa machucá-lo, ele pode atormentar, mas não pode destruí-lo, pois está acorrentado. Ele pode rugir, mas não pode morder, ele pode assustar, mas não pode feri-lo, ele pode assustar, mas não pode devorar você. Ele anda por aí, buscando a quem possa devorar, mas não pode devorar você. Ele pode andar por aí e procurar, o quanto quiser, mas nunca o encontrará, pois o Senhor disse a seu respeito que você nunca será destruído. Sempre que tiver um conflito agudo com Satanás, conte a ele sobre a gordura do vinho e regozije-se por ele, e como Lutero disse, ria do diabo. Ria dele e diga a ele para se lembrar da gordura do vinho do Getsêmani, pergunte a ele o que ele pensa disso e como ele gosta dos hematomas que recebeu lá. Foi um golpe desesperado que ele deu a Nosso Senhor no Getsêmani, mas foi um golpe mais pesado que Nosso Senhor lhe deu quando tirou seu poder, extraiu seu aguilhão e o deixou, ainda um inimigo, mas um inimigo conquistado, pois Cristo pisoteou na gordura do vinho. Olhe novamente, cristão. Você vê ali, bem entre seus pecados e o diabo, que jaz machucado ali, um monstro feio? Ele é uma coisa ossuda, com aparência de esqueleto. Você o reconhece? É seu último inimigo. O último inimigo que será destruído é a morte. Olhe para ele. Você notou que seu crânio está quebrado, e seus ossos também? Você notou como a morte é agora um monarca desmantelado? Lá ele jaz, e ainda assim você tem medo dele, embora ele jaz ali quebrado, machucado, espancado, ferido, arruinado, destruído. Lá estão eles, a morte, o diabo e seus pecados juntos, um trio infernal, pisoteado para sempre sob os pés do poderoso conquistador. Ele disse, ó morte, eu serei suas pragas, ó sepultura, eu serei sua destruição. E assim ele foi, e, doravante, para a gordura do vinho iremos, sempre que nossos adversários nos perturbarem e nos afligirem. O que mais tens para te opor, cristão? Não sei o que é, mas está tudo aqui. Seja qual for teu inimigo, vai, olha para a gordura do vinho e vê a morta ali. O gigante desespero levou os peregrinos a um lugar onde lhes mostrou os ossos de certos peregrinos que ele havia devorado e disse-lhes que certamente seria assim com eles. Ele, com todas as tuas dúvidas e medos, assim como o desespero fez com os peregrinos, diz a eles, dúvidas e medos, vocês veem os ossos das minhas velhas dúvidas e medos que foram pisoteados ali? Em 1 ou 2 dias, vocês estarão com eles. Pegue os pecados de hoje e diga a eles que eles estarão exatamente onde os de ontem estavam, afogados no sangue de Jesus e mortos por seu sacrifício abençoado. E quando a consciência te convencer de teus crimes, leve-o a este lagar. Ele afastará qualquer fantasma de culpa se você o levar para lá, pois está escrito, eu pisei sozinho no lagar. Está feito, está terminado, pecados, dúvidas, medos, inferno, morte, destruição e o eu também, todos são pisoteados sob o pé conquistador de Jesus, o lagar, que pisou sozinho no lagar. Terceira, agora, cristão, venha considerar o conquistador solitário descrito, eu pisei o lagar sozinho. A grande lição que Deus ensinará ao mundo é, eu sou Deus, e além de mim não há outro, e especialmente na redenção, ele terá que a glória seja toda sua. Portanto, Cristo nunca permitiu que ninguém compartilhasse com ele o trabalho da redenção, nem permitirá que ninguém compartilhe as honras dela. E, além disso, não havia ninguém que pudesse ajudá-lo, ninguém poderia tomar parte na obra da redenção, pois não havia ninguém capaz de suportar nem um átomo daquela montanha de culpa de seu povo que pressionava seu coração, e ninguém capaz de beber nem um dízimo de uma gota daquele cálice que ele teve que beber até a última gota. Ele fez tudo sozinho, como o 5º versículo deste capítulo declara, olhei, e não havia ninguém para ajudar, e maravilhei-me de que não houvesse ninguém para suster, por isso meu próprio braço me trouxe salvação, e a minha fúria me sustentou. Venha, agora, crente, e olhemos para o solitário Jesus. Quão solitário ele estava neste mundo, durante os poucos anos de seu ministério.
Acho que nunca houve um homem tão solitário, vivendo entre tantos, como o Senhor Jesus Cristo. Ele estava no meio da multidão, e a congregação ouvia sua pregação, e embora muitos ouvissem com alegria, não havia ninguém que pudesse dar tanta simpatia quanto ele precisava. Ele foi para um lugar solitário e conversou com seus discípulos, mas eles não conseguiam simpatizar com ele. João fez isso um pouco, pois deitou a cabeça no peito de Cristo, mas era uma simpatia pobre que até mesmo João podia dar. Jesus deve ter sido, em grande medida, sempre um homem muito solitário. Quem tão puro, que pudesse igualar sua pureza imaculada? Quem tão perfeito, que pudesse permanecer com perfeição imaculada? Quem tão sábio a ponto de falar com o maravilhoso conselheiro? Quem tão previdente a ponto de ser capaz de comungar com o profeta de todas as eras? Quem é tão benevolente a ponto de falar com o gracioso Jesus, e quem é tão triste a ponto de ser um companheiro adequado para o homem de dores e experimentado no sofrimento? Sua solidão aumentou à medida que suas maiores tristezas o atingiram. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele pisou no lagar sozinho. Acho que vejo nosso Salvador, como o verdadeiro homem que ele era, agarrando-se um pouco aos seus companheiros. Ele diz: Pedro, Tiago e João, os outros 8 podem ir embora, Judas já se foi, eles podem descansar ali, naquela extremidade do jardim, vocês vêm comigo, pois estou prestes a ficar extremamente triste. Ele os leva consigo. Ah! Mas ele sente que não seria bom tê-los com ele enquanto ele luta, pois eles morreriam se vissem seu rosto então. Seu semblante era tão terrível quando seu corpo estava atormentado pela dor, e sua alma estava carregando o fardo de nossa culpa, que eles deveriam inevitavelmente ter sido atingidos pela morte se tivessem olhado para aquele rosto de tristeza. Que pesadas gotas de suor sangrento fluíam dele em sua agonia! Ainda assim, ele se agarrou aos 3 discípulos, como se quisesse alguma companhia, mas, ó! Quão triste foi para ele, quando voltou, encontrá-los todos dormindo. Você não acha que vê Jesus olhando para seus 3 discípulos adormecidos? Lá estão eles. Ele vai até eles 3 vezes, como se buscasse alguma ajuda do homem, como se esperasse que eles se condoessem com ele, pois era tudo o que podiam fazer em sua dor. 3 vezes ele vai até eles, e na terceira vez diz: Levantem-se, vamos embora, eis que está próximo o que me trairá. Certamente, agora eles se reunirão em torno dele. Eles o fazem por um momento, pois Pedro, com sua espada, corta a orelha de Malco, mas, logo, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Ele é feito prisioneiro pelos homens com espadas e bastões. Ó terra, ele não tem amigo? Ó céus, vocês não têm amigo para Jesus? Onde está Pedro? Ele disse: Embora todos os homens se escandalizem por sua causa, eu nunca me escandalizarei. Onde está João? Ele mentiu, não há ninguém para estar com Jesus, ninguém para ajudá-lo, eles o levam perante o conselho, mas não há ninguém para declarar sua inocência, ele se levanta no salão, mas não há ninguém com ele. Sim, há um, mas ouça-o. Ele diz: Eu lhe digo, eu não conheço o homem. Logo, Pedro está xingando e xingando quase diante do rosto de seu mestre. E agora ele sobe para o Calvário, e ainda não há ninguém com ele, até que, quando ele está pendurado na cruz, aquelas mulheres abençoadas vêm levantar seus olhos tristes para seu amado Senhor, e derreter seus corações em lágrimas. E quando a escuridão se reuniu ao redor, de modo que ele não podia ver ninguém, ele estava sozinho, 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 em uma escuridão espessa e impenetrável. Ouço gritar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é, sendo interpretado: meu Deus, por que me abandonaste? Então ele pôde gritar: Estou pisando o lagar sozinho, e do povo não há ninguém comigo. Quando ele foi enterrado, ninguém dormiu no túmulo com ele, nenhum outro saiu do mesmo sepulcro na manhã da ressurreição. Ah, cristão! Nunca associe ninguém a Jesus na obra da redenção, mas pense bem que isso se destaca como uma grande verdade fundamental, que Jesus pisou sozinho no lagar e, portanto, ele é tudo em todos. Quarta, agora, tendo passado brevemente pelos outros pontos, isso nos leva a algumas considerações doces e salutantes sugeridas por este assunto tão abençoado e sagrado. A primeira inferência é que não há lagar da ira divina para você, ó crente, pisar.
Se Jesus pisou no lagar, e pisou sozinho, você nunca terá que pisá-lo. Que erros os cristãos costumam cometer neste assunto? Você ouvirá alguém dizer que tal e tal homem bom foi punido por suas transgressões, e eu conheci crentes que pensam que suas aflições eram punições enviadas por Deus por conta de seus pecados. A coisa é impossível. Deus nos puniu, que somos seu povo, de uma vez por todas em Cristo, e Ele nunca nos punirá novamente. Ele não pode fazer isso, visto que Ele é um Deus justo. Aflições são castigos da mão de um pai, mas não são punições judiciais. Jesus pisou no lagar, e ele o pisou sozinho, então não podemos pisá-lo. Quantas vezes você pensou que Deus faria você sentir o peso de alguns de seus pecados, que ele faria você sofrer por parte de sua culpa? Ah, não! Jesus diz: eu pisei no lagar, e se você tivesse que pisá-lo, se você tivesse que sofrer a menor pontada de punição por suas iniquidades, Cristo não poderia mais dizer: eu pisei no lagar sozinho. Ele fez isso completamente, e não há punição reservada para você. Para você não há chamas do inferno, para você nenhuma punição, para você nenhuma tortura, você é livremente absolvido, você está totalmente dispensado, nem pode ser condenado novamente. Cristo, de uma vez por todas, pisou seus pecados sob seus pés, portanto, você nunca pode ser punido por eles. O que vocês dizem sobre isso, vocês que buscam a verdade? Pode ser que vocês tenham ouvido a doutrina ensinada de que Cristo foi punido pelos pecados de todos, e ainda assim muitas pessoas são punidas por seus próprios pecados. Vocês nunca encontrarão paz ou conforto nessa doutrina, ela é tão falsa, tão injusta para Deus, tão insegura para o homem. Somos ensinados, pelas Escrituras Sagradas, que Deus fez seu Filho ser o substituto de todo o seu povo, e colocou sobre ele a iniquidade de todos nós, e nenhum de nós, o povo por quem Cristo foi punido, pode ser punido. Se Jesus suportou nossa punição, estamos neste amplo terreno de justiça inalterável, que Deus não pode, consistentemente com sua natureza, e Ele não pode fazer nada inconsistente com ela, nunca mais nos punir. Ó, regozijem-se, irmãos cristãos, que a nossa é uma fundação sólida. Os eleitos, todos os que estão unidos a Cristo por uma fé viva, foram punidos em Cristo, e agora estão nele, formosos como a lua, claros como o sol, e terríveis como um exército com bandeiras, ninguém pode lançar nada contra eles. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus glorioso! A ti seja o louvor, a nós seja a vergonha, que não amamos melhor e valorizamos mais plenamente esta inestimável doutrina da substituição, e suas consequências necessárias de justificação completa. Lembre-se, Senhor, que Jesus sangrou, que Jesus curvou sua cabeça moribunda, e suou suor sangrento, ele suportou sua ira e maldição por mim em seu próprio corpo na cruz, e mais do que pagou minha dívida. Certamente ele comprou meu perdão, uma justiça perfeita forjada. Seu povo para redimir, ó, que sua justiça possa ser pela graça imputada agora a mim, como foram meus pecados a ele. Outro pensamento para ti, ó Filho de Deus, é este. Há lagares de sofrimento, embora não de punição, que terás de pisar. Mas quero que te lembres de que não terás de pisar esses lagares sozinho. Diz a uma criança pequena para ir por uma viela solitária numa noite escura, e a criança diz: Mãe, não quero ir lá. Eu irei contigo, diz a mãe. Então irei, diz a criança, irei a qualquer lugar contigo. Ah, cristão! Há muitas vielas escuras para te desceres, mas não terás de ir lá sozinho. Há muitos lagares, não da ira de Deus, mas da sua mão castigadora, para te pisares, mas não terás de os pisar sozinho. Oh, não é esta uma verdade que deveria arrebatar os nossos corações? Nunca pisaremos o lagar sozinhos. Ministro, você vai ao seu púlpito, mas se Deus o enviou, você nunca irá sozinho, os pés do seu mestre estão atrás de você, e seu próprio mestre está ao seu lado. Diáconos, vocês às vezes têm que guiar a igreja em águas turbulentas, vocês precisam de grande sabedoria, mas há um arquidiácono com vocês, vocês não irão para seus trabalhos sozinhos. Professor da escola dominical, você vai para sua aula com seriedade, e você acha que ensina sozinho. Ah, não!
Há outro professor sentado ao seu lado, que pode ensinar melhor do que você, pois ele ensina corações, enquanto você ensina apenas cabeças. Ele ensina almas, enquanto você ensina apenas corpos. Ele ensinará por você. Ó filha da aflição, tu que melhor estás em teu leito de definhamento, melhor não estares lá sozinha. Não é um anjo ali que sombreia tua cabeça com sua asa pura, mas é Jesus que se levanta e coloca sua mão perfurada em tua testa ardente. Tu, santo moribundo, tu temes morrer, mas não morrerás sozinho. Jesus se torna o arrumador de camas para cada um de seu povo. Davi diz: tu farás a cama de todos na sua enfermidade. Jesus pode fazer um leito de morte sentir-se macio como travesseiros macios, enquanto em seu peito eu inclino minha cabeça, e ali expiro minha vida docemente. Qual é a sua provação, cristão? Oh, uma provação escura, dizes tu. Pode ser, mas a sua vara e o seu cajado te consolarão, a sua destra te guiará. Qual é a tua tristeza, cristão? Ah, uma provação profunda, dizes tu. Mas quando passares pelas águas, sussurra Jesus, eu estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No antigo Pilgrim's Progress que eu costumava ler na casa do meu avô, lembro-me da imagem de Opeful no rio segurando Christian, e o gravador fez isso muito bem. Opeful tem o braço em volta de Christian, levanta as mãos e diz: não tema, irmão, eu sinto o fundo. É exatamente isso que Jesus faz em nossas provações. Ele coloca o braço em volta de nós, aponta para cima e diz: não tema. A água pode ser funda, mas o fundo é bom. E embora as correntes frias de problemas corram rio abaixo, não tema, Cristo está contigo passando pelo rio, você não terá que passar por ele sozinho. Ele pisou o lagar por nós, mas nunca teremos que pisar nele. Seria um dia ruim para nós, amados, se tivéssemos que pisar nele. Alguns do povo de Deus tentaram fazer um pouco por si mesmos, e tentaram fazer isso sozinhos, mas eles fizeram uma bagunça lamentável. Se buscamos fazer algo com nossa própria força, está tudo acabado para nós, mas aquele que vive com Jesus, e implora para que ele esteja com ele, o encontrará com ele em lagares, em Getsêmanes e em Gábatas, e se fosse necessário que fossemos crucificados no Calvário, encontraríamos Cristo no Calvário crucificado conosco lá. Você não terá, cristão, que passar pelo rio sem seu mestre. Nós nos lembramos de um velho conto da nossa infância, como o pobre Robinson Crusoe, naufragado em uma praia estrangeira, se alegrou quando viu a pegada de um homem. Assim é com o cristão em seu problema, ele não se desesperará em uma terra desolada, porque há a pegada de Cristo Jesus em todas as nossas tentações e problemas. Continue se alegrando, cristão, você está em um país habitado, seu Jesus está com você em todas as suas aflições e em todas as suas aflições. Você nunca terá que pisar no lagar sozinho. Mas, por fim, servos do Deus vivo, já que Jesus pisou o lagar sozinho, eu imploro que me suportem enquanto, por amor ao meu mestre, eu ordeno que vocês entreguem todas as coisas a ele. Sozinho ele sofreu, você não o amará sozinho? Sozinho ele pisou o lagar, você não o servirá? Sozinho ele comprou sua redenção, você não será propriedade dele, e somente dele? Oh, você deu metade de si mesmo ao mundo, e somente metade ao seu mestre? O mundo já te abençoou? O mundo te redimiu? O mundo foi crucificado por você? O mundo pisou o lagar por você? Não, então não dê ao mundo uma porção do seu coração. Você tem algum parente querido a quem ama com toda a sua alma, mas tome cuidado, ó cristão, que seu coração ainda está mais voltado para o seu Senhor. Aquele amigo pisou o lagar por você? Aquele amigo bebeu o fel por você? Aquele amigo sofreu por você na cruz? Não, então deixe Jesus ficar em primeiro lugar e acima de tudo, deixe-o sentar-se rei no trono, e ninguém mais, exceto ele. E quando você sair diariamente para trabalhar, tome muito cuidado para que você não trabalhe para si mesmo, ou prazer, ou qualquer objeto mundano, mas que você trabalhe para Jesus. Se o mundo disser, venha comigo, e eu lhe mostrarei todos os tipos de delícias, responda, ó mundo. Eu não posso ir, eu nunca vi seu pé no lagar. A luxúria o convida? Clame, ó luxúria. Eu não posso te amar,
pois você nunca suou uma gota de sangue por mim. Sim, se todos os habitantes do mundo abrissem seus braços amorosos, para implorar que você entre e abandone seu Senhor, responda: não, não. Você não pisou no lagar, e isso é tudo o que me importa. Jesus pisou no lagar sozinho, e eu me entregarei totalmente a ele. Cristãos de coração dividido, vocês que se dividem em dois, dando uma metade a Cristo e a outra à luxúria, vocês não são do Senhor, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Só pode haver um mestre e um senhor, porque só houve um redentor, um amigo, um governador, um em quem vivemos, por quem ousaríamos até morrer, porque só há um que ousou morrer por nós. Nunca, eu imploro a vocês, cristãos, e eu também imploro a mim mesmo, pois eu imploro a mim mesmo quando imploro a vocês, nunca se esqueçam disto, Jesus pisou o lagar sozinho, e sempre cuidem para que vocês o tenham sozinho como rei em seu coração. Se você me pedir esta noite para pintar a redenção, terei que colocar apenas uma figura no quadro. Podemos pintar grupos quando retratamos a criação, pois as estrelas da manhã cantavam juntas. Podemos pintar grupos quando retratamos a ressurreição, pois um anjo rolou a pedra. Mas se pintarmos a redenção, só pode haver uma figura, e essa figura é o homem Cristo Jesus. Então, se você quiser ter uma pintura em seu coração, eu lhe peço que não pinte grupos na tela de sua alma, mas peça ao Espírito Santo de Deus para pintar nela um nome, um ser adorável, uma personagem adorável, Cristo, que pisou sozinho no lagar. A Rainha Maria disse que, quando ela morresse, eles encontrariam a palavra Calé escrita em seu coração. Ah, cristão! Viva de modo que, quando morrer, todos saibam que o nome Jesus está impresso em seu coração, pois é certo que seu nome está profundamente gravado em seu próprio coração, e em suas mãos, e em sua testa, está escrito em sangue precioso. Dê a ele, não apenas o melhor lugar em seu coração, mas todo o seu coração. Muitas vezes você canta, propenso a vagar, Senhor, eu sinto isso, propenso a deixar o Deus que amo. Aqui está meu coração, ó. Pegue Célio, Célio de tuas cortes acima. Irmãos e irmãs, que agora entrarão em comunhão íntima com seu Senhor em sua mesa, que esta ideia ocupe sua mente, que é, ninguém além de Jesus, pode fazer o bem aos pecadores desamparados. E vós, desprezadores da cruz, ó, deixai-me dizer-vos que sois como uvas no lagar. Se morrerdes ímpios, não salvos, injustos, não perdoados, deveis ser lançados no grande lagar da ira de Deus, lançados no inferno com miríades de vossos semelhantes, como uvas completamente maduras, cortadas pela foice do anjo. E horrível será o dia em que Cristo vos pisará em sua fúria, e vos pisoteará em seu ardente desagrado. Deus vos livre de ser dispostos no lagar de vinho vós mesmos, que possais lançar os vossos pecados lá em vez disso, para que Cristo os pisoteie. Não posso encerrar meu sermão sem recorrer à feliz circunstância de que, neste dia, 6 anos atrás, eu mesmo encontrei libertação da escravidão do Egito e me alegrei na liberdade com a qual Cristo me libertou. E se meu mestre, por meus lábios, trouxesse outra alma para si mesmo? O que dizes, pobre tremendo? Ouviste o texto desta manhã? Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Ouviste isso? Então ouve outra vez. E olhaste? Se não, ó, olha agora. Olhaste para ele? Se não o viste, olha ainda, e o verás em breve. Mas olha agora. É tudo o que ele te pede para fazer, e até mesmo o que ele te concede. Olha agora, pobre pecador, olha agora, por amor a Cristo, por amor à tua alma, por amor ao céu, se queres escapar da condenação do inferno. Olha, e esse olhar te salvará. Veja apenas um vislumbre daquela querida cabeça coroada de espinhos, veja apenas um olhar de seus doces olhos, cheios de piedade, veja apenas um vislumbre daquele semblante sorridente, ou, se não puder olhar tão alto, veja apenas a sola de seu pé perfurado, e você será salvo, pois ainda está escrito, olharam para ele, e foram iluminados. Olhai para mim, e sede salvos, todos os confins da terra.